Então, crianças, vocês assistiram aí a 2 vídeos, né, que falavam dos 2 maiores grupos, né, que nós temos que fala sobre os animais, que são os animais vertebrados e os animais invertebrados. Além de descobrir mais informações detalhadas sobre eles, né, vocês viram também que esse grupo eles se dividem, né, em vários outros. E para a gente começar a falar sobre os grupos, esses grupos, a gente vai começar falando sobre os animais vertebrados. Vamos acompanhar aí a apostila na página 56 e não esqueça de ter em mãos, marca-texto, pois vamos usar, tá? Então vamos lá. Os animais são seres vivos multicelulares, ou seja, são formados por várias células. Assim como todo ser vivo, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Além disso, eles são divididos em 2 grandes grupos: os grupos dos vertebrados e dos invertebrados. Os vertebrados são aqueles que têm esqueleto ósseo, crânio e coluna vertebral. Já os invertebrados, por sua vez, não têm essas estruturas. Então vamos marcar aí, no meiozinho, aonde está começando a falar sobre os vertebrados, Os vertebrados são aqueles que têm esqueleto ósseo, crânio, coluna vertebral e por sua vez, e os invertebrados, por sua vez, não possuem essa estrutura. Ficou assim, tá? Na sequência, a gente ainda tem informações importantes. Entre os animais invertebrados, existem os de corpo mole, como as algas vivas, e os vermes, que são as lombrigas e tênios. Há também os animais invertebrados que possuem o corpo rígido, como gafanhotos, cigarras e centopeias e camarões. Eles possuem em seu corpo um esqueleto que o reveste externamente, ou seja, é aquela casquinha, né, que tem do lado de fora do seu corpo, tá bom? Então a gente vai destacar aí também essas informações sobre os invertebrados, tá? É o parágrafo todo. Na sequência, a gente fala sobre os animais vertebrados, né? Que são divididos em 5 grupos: os mamíferos, os peixes, as aves, os anfíbios e os répteis. E são classificados assim devido às características próprias, ao tamanho, ao tipo de alimentação, ao habitat, à cobertura de seu corpo, à forma de se locomoverem, à quantidade de patas, ao tipo de reprodução, entre outras. Vejamos algumas características de alguns grupos já estudados. Então a gente vai marcar esse parágrafo aí também, que é importante. E o vídeo, gente, os vídeos que vocês assistiram, foi bem claro em relação tanto ao grupo dos vertebrados quanto ao grupo dos invertebrados, né? Vocês puderam ver aí como eles são agrupados, tá? Agora, na página 57, deixa eu estar com uma coceira no nariz hoje. Na página 57, nós vamos falar, né, sobre 2 grupos, dos mamíferos e das aves. O que a gente tem aí de informação sobre os mamíferos? Que eles têm como característica marcante as glândulas mamárias, responsáveis pela produção de leite. Além disso, eles têm a pele coberta de pelos, são vertebrados e a sua reprodução é uterina, ou seja, os filhotes são gerados dentro do corpo da mãe. Nesse grupo, há animais de habitat terrestre, aéreo e aquático, e todos têm uma respiração pulmonar. Ademais,
são animais de temperatura homeotérmica, o que quer dizer que mantém a temperatura do corpo independente da temperatura do ambiente. Vamos destacar todo esse parágrafo aí, que só tem informações importantes, né? Então, o que nós temos escrito aqui foi uma confirmação do que nós vimos nos vídeos, né? Falando no vídeo, no caso aqui dos vertebrados, falando sobre os mamíferos. Tem o corpo coberto de pelos, nascem da barriga da mãe, mamam. E aqui tem duas coisas, né, que fala que quando ele pode ser terrestre, aéreo ou aquático. Nós temos aí a baleia, que é o único mamífero aquático, né? E nós temos também o morcego, que é o único mamífero que voa, tá? Então aí há uma exceção do pelo no corpo para a baleia, tá, gente? Pois se trata de aquático. Aí abaixo nós temos algumas imagens, né, que representam esses mamíferos e o que temos aí embaixo na imagem é só falando isso. Ó, as imagens acima mostram os animais que são caracterizados como mamífero. Em destaque nós temos o leão, um golfinho, um morcego, uma raposa, uma ovelha e um macaco, tá? Aí eu falei da baleia, que é o único mamífero, né, aquático, mas a gente tem um golfinho também, tá bom? Me retratando aí da informação. O que nós vimos também que é importante a gente falar? Aí no texto tem uma informação que esses animais mamíferos, né, eles são animais de temperatura homeotérmica. O que quer dizer aí o homeotérmico, né? Quer dizer que ele mantém a temperatura do corpo independente da temperatura do ambiente. Por exemplo, nós, né, seres humanos, nós somos mamíferos. Então, o que acontece? Independente se o local esteja quente ou frio, a minha temperatura vai ser a mesma, tá? Isso só acontece, a gente só vê com os mamíferos e aves, tá? Então, a gente mantém a temperatura do nosso corpo independente da temperatura do ambiente. Vamos supor que a gente vá para um lugar que esteja muito frio. Nossa temperatura do corpo vai mudar de acordo com o ambiente porque tá frio? Não. A gente vai se manter para se aquecer. Então, a gente, a essa temperatura, né, a esse termo, a essa situação, a gente se dá o nome de homeotérmico, tá? É uma palavrinha difícil de falar, mas é de fácil entendimento, tá bom? Na sequência, a gente tem aí as aves, que também, assim como os mamíferos, são chamadas de homeotérmico. A gente viu até isso no vídeo, né? Que quando mostrava a classificação do animal, aparecia um termômetrozinho na tela, tá? Depois, se vocês quiserem retomar lá o vídeo para poder dar uma certificada, beleza, tá? Então, ó, as aves, assim como os mamíferos, são animais homeotérmicos. Elas têm o corpo coberto por penas, que são isolantes térmicos e fundamentais para o voo. Além disso, tem o bico, ao qual auxilia sua alimentação. Esses animais são ovíparos. Quem lembra aí o que é ovíparo, que falou no vídeo? São animais que nascem de ovos. Ou seja, o embrião se desenvolve dentro de ovos e fora do corpo da mãe. A reprodução acontece por meio do acasalamento entre um macho e uma fêmea. Esses animais têm um sistema digestório diferente dos animais vertebrados, com um estômago químico e um mecânico, que é chamado de moela, o qual tem a função de triturar tudo que eles comem. Outra característica interessante das aves é o fato delas possuírem ossos pneumáticos, ou seja, são muito porosos, cheios de buraquinhos com ar,
o que as deixa mais leve, facilitando para que elas voem. Vamos destacar aí também todo o parágrafo que está falando aí sobre as aves. E em relação aos ossos, né? Nós vimos no vídeo que também falou sobre essa informação, né? De que ele era oco por dentro, né? Na verdade, ele tem aí essa porosidade que facilita com que as aves consigam voar, tá? Abaixo nós temos aí algumas imagens, né? Que é o pinguim, o avestruz e outros pássaros, né? Outros passarinhos que nós temos aí. E a gente viu também que o avestruz é a ave mais pesada, né? E o pinguim, muito adaptada para a área fria, gelada. Na sequência da página 58, nós temos o seguinte: outro você é o autor. Então, o que a gente vai fazer aí, ó? Ao estudar as características de cada um desses grupos, mamíferos e aves, certamente foi despertada em você a curiosidade de conhecê-los um pouco mais. Diante disso, pesquise informações super interessantes de outros animais desses grupos. Escreva as curiosidades encontradas nas linhas abaixo e depois compartilhe com seus colegas. Compartilhar não vai ser possível, lembrando, né? A Jerusa sempre fala aqui que a gente está em casa, tá? Então vocês vão fazer essa pesquisa aí, falando, né, alguma curiosidade interessante do grupo dos mamíferos e das aves, tá? Então, vocês vão fazer e registrar aí. Lembrando que ambas as atividades você é autor são de respostas pessoais, então não temos correção, tá? Não tem como a gente fazer as correções dessas duas, porque cada um de vocês vai fazer do seu jeitinho, tá bom? Pesquisando aí. E voltamos daqui a pouquinho, tá bom? Beijos!